Antes de qualquer coisa, não pisque, não avance o vídeo e não subestime o que você está prestes a ouvir, porque até o final deste vídeo, você vai descobrir segredos sobre o planeta mais perigoso já encontrado, que quase ninguém comenta. Detalhes que fazem até os cientistas ficarem desconfortáveis. E uma revelação final que muda completamente a forma como enxergamos a segurança da Terra no universo. Fique comigo porque a cada minuto a situação fica mais extrema, mais assustadora e mais absurda. E se você sair agora, vai perder a parte mais chocante de todas. O que você chamaria de planeta perigoso? Um mundo cheio de vulcões, tempestades ou radiação. Agora imagine um lugar onde todas essas ameaças acontecem ao mesmo tempo, sem pausa, sem trégua e sem chance de sobrevivência. O planeta que vamos explorar não é ficção, não é teoria conspiratória e não é hipótese distante. Ele é real, foi observado, medido e confirmado. E quando você entender como ele funciona, vai perceber que a Terra vive perigosamente perto de um limite invisível. Quando pensamos no espaço, costumamos romantizar estrelas, galáxias e vida alienígena. Mas o universo não é gentil, ele é brutal, indiferente e extremamente seletivo. E este planeta é a prova definitiva disso. Continue assistindo, porque daqui a pouco você vai entender por que alguns astrônomos acreditam que ele é um aviso cósmico silencioso. Agora sim, vamos direto ao ponto. O planeta mais perigoso já descoberto é o WASP-CRB, um gigante gasoso localizado a centenas de anos-luz da Terra. Mas apesar da distância, ele ensina lições assustadoramente próximas da nossa realidade. Ele orbita sua estrela tão de perto que um ano lá dura pouco mais de um dia terrestre, o que significa que ele está preso em um inferno permanente. A temperatura média ultrapassa 4.000 graus Celsius, um calor tão extremo que metais não apenas derretem e os evaporam. Imagine um céu onde nuvens são feitas de ferro vaporizado, e onde a chuva não é água, mas metal líquido incandescente. E isso não é metáfora. Isso é física real. A estrela de WASP-12b bombardeia o planeta com uma radiação tão intensa que sua atmosfera está sendo arrancada aos poucos, formando uma imensa cauda brilhante no espaço, como se o planeta estivesse deixando rastros de sua própria destruição. É um mundo condenado, sendo desmontado lentamente diante dos nossos olhos. Agora segure essa informação porque piora. Os ventos nesse planeta atingem velocidades de milhares de quilômetros por hora, rápidos o suficiente para pulverizar qualquer estrutura, destruir qualquer nave e transformar qualquer tentativa de exploração em pó. Não existe abrigo, não existe superfície sólida e não existe tecnologia conhecida capaz de resistir a esse ambiente. A radiação ultravioleta e de raio-x é tão agressiva que destruiria instantaneamente qualquer forma de molécula orgânica. Não haveria adaptação, não haveria evolução, não haveria tempo. Mas aqui está um detalhe que quase ninguém comenta e que torna tudo ainda mais perturbador. O WASP-12b é um dos planetas mais escuros já observados. Ele absorve quase toda a luz que recebe, ao invés de refletir. Isso faz com que a energia fique presa, acumulando calor e tornando o ambiente ainda mais instável. É como um forno cósmico que nunca esfria. Agora pense nisso. Um planeta que não reflete luz, que não dissipa energia e que está sendo destruído em tempo real pela própria estrela. Isso não parece um simples acaso. Alguns cientistas acreditam que planetas como esse mostram o que acontece quando o equilíbrio falha por completo. E aqui entra o primeiro grande mistério. Como um planeta desses consegue existir por tanto tempo antes de ser totalmente destruído? Por que ele ainda não foi engolido ou evaporado por completo? As respostas ainda não são definitivas. E isso assusta mais do que conforta. E o WASP-12b não é um caso isolado. Existem outros mundos que parecem projetados para matar. HD1, 8973-3P, por exemplo, possui tempestades de partículas de vidro que se movem lateralmente a velocidades supersônicas, transformando o planeta em uma máquina de triturar qualquer coisa que se aproxime. Em 55 Cancri 1, a pressão é tão absurda que grande parte do planeta pode ser composta de diamante. Um mundo onde a superfície seria mais dura do que qualquer coisa que conhecemos. Mas mesmo assim, o WASP-12b continua sendo um dos mais perigosos, porque ele representa algo ainda maior. Ele mostra que planetas podem nascer em órbitas erradas, em condições erradas, e ainda assim persistir por tempo suficiente para serem observados. Agora imagine se algo semelhante acontecesse com a Terra. Se nosso planeta fosse deslocado apenas um pouco mais perto do Sol, os oceanos evaporariam,
a atmosfera seria arrancada, a crosta derreteria e toda a história da vida desapareceria em um intervalo de tempo ridiculamente curto. Nenhuma tecnologia salvaria a humanidade. Nenhuma fuga seria possível. Isso leva a uma conclusão desconfortável. A Terra não é segura por padrão. Ela é segura por equilíbrio. Um equilíbrio frágil, raro e temporário. E aqui vem a revelação final que prende tudo isso. Estudar planetas como o WASP-12b não é apenas sobre curiosidade científica. É sobre entender o quão perto estamos do caos. O universo cria mundos mortais com facilidade, mas mundos habitáveis parecem ser exceções quase improváveis. Talvez seja por isso que ainda não encontramos vida inteligente. Talvez a maioria dos planetas seja mais parecida com esse inferno do que com a Terra. Enquanto você escuta essa história do conforto da sua casa, lembre-se, existem mundos lá fora onde a própria existência é impossível. Se você quer continuar explorando os planetas mais extremos, os mistérios mais desconfortáveis e as verdades que o universo não tenta esconder, continue no canal, porque o próximo vídeo vai revelar algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida no cosmos. Agora segure essa ideia na sua mente e não desconecte, porque a partir daqui a história fica ainda mais profunda e inquietante. Tudo o que você ouviu até agora sobre o planeta mais perigoso do universo é apenas a superfície de algo muito maior. Existe uma camada de mistério por trás desses mundos extremos que raramente é discutida. E no final deste trecho você vai entender por que alguns cientistas acreditam que planetas como o WASP-12b são apenas o começo de algo muito mais sombrio. Pense nisso. O universo não cria exceções por acaso. Ele segue leis rígidas, frias e impessoais. Se um planeta como esse existe, quantos outros ainda mais extremos podem estar escondidos além do nosso alcance? E mais importante, o que isso diz sobre o futuro da Terra? Continue comigo porque essa resposta não é confortável. O WASP-12b nos mostra que um planeta pode ser literalmente dilacerado pela própria estrela. Mas o que quase ninguém comenta é que esse processo não é raro. Astrônomos já identificaram dezenas de mundos em órbitas tão próximas que estão sendo lentamente evaporados. Alguns deles estão perdendo a atmosfera em uma velocidade tão alta que, em termos cósmicos, desaparecerão em um piscar de olhos. Isso significa que o universo está cheio de planetas que nasceram condenados. E aqui surge um pensamento perturbador. Será que alguns desses planetas já foram mundos mais estáveis no passado? Será que já tiveram condições menos extremas antes de cruzarem um ponto sem retorno? Não sabemos, mas os dados sugerem que a linha entre um planeta habitável e inferno absoluto pode ser muito mais fina do que imaginamos. Agora imagine uma civilização avançada surgindo em um mundo assim, sem saber que sua órbita está lentamente se tornando mortal. Eles poderiam olhar para o céu e acreditar que estão seguros, enquanto forças invisíveis selam seu destino. Isso não é ficção científica, é uma possibilidade real dentro das leis da física. E aqui entra um segundo mistério ainda mais profundo. Por que vemos tantos planetas gigantes tão próximos de suas estrelas? Os chamados Júpiteres quentes. Algo os empurrou para lá. Algo alterou suas órbitas de forma violenta. Colisões, interações gravitacionais, instabilidade do sistema. Tudo aponta para um passado caótico. Isso significa que sistemas planetários não são estáticos. Eles mudam, se reorganizam e, às vezes, entram em colapso. O nosso sistema solar parece calmo, mas ele pode ser uma exceção estatística. E é aqui que o desconforto cresce. Se o WASP-12b tivesse se formado um pouco mais longe e migrado para dentro, isso significa que mudanças drásticas podem acontecer muito depois da formação de um sistema. Não é algo que ocorre apenas no início. Ou seja, segurança cósmica não é permanente. Ela é temporária. Agora pense no Sol. Hoje ele parece estável, previsível, quase eterno. Mas ele também muda. Ele evolui. Ele aumenta lentamente de brilho. E em bilhões de anos, ele fará exatamente o que a estrela de WASP-12b está fazendo agora. Transformará a região interna do sistema em um ambiente hostil. Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra enfrentarão um destino parecido. A diferença é o tempo, não o processo. Isso nos leva a outra revelação silenciosa. O planeta mais perigoso do universo não é perigoso apenas por si só. Ele é um espelho do futuro de muitos mundos. Um lembrete de que nenhum planeta está realmente a salvo para sempre. Mesmo os mais equilibrados. Mesmo os mais raros. E aqui está um detalhe que prende ainda mais. Alguns cientistas acreditam que planetas extremos como o WASP-12b ajudam a explicar o grande silêncio do universo. Se a maioria dos mundos passa por fases curtas de habitabilidade,
antes de se tornar mortal. Então civilizações tecnológicas podem ser extremamente raras ou extremamente breves. Elas surgem e desaparecem antes de conseguirem deixar sinais duradouros. Isso muda completamente a forma como olhamos para a busca por vida extraterrestre. Talvez o universo não esteja vazio. Talvez ele apenas seja rápido demais em destruir o que tenta florescer. E enquanto isso, a Terra permanece aqui, suspensa, em um intervalo improvável entre o caos e a estabilidade. Isso não é um direito garantido. É um privilégio temporário. Cada planeta infernal que descobrimos reforça essa ideia. O OSP-12b não é apenas um dos planetas mais perigosos já encontrados. Ele é um aviso silencioso, uma aula brutal de como o cosmos funciona sem intenção, sem maldade, mas também sem misericórdia. E agora vem a pergunta final, que eu quero que você leve com você. Se o universo cria tantos mundos capazes de destruir tudo em questão de instantes, o que exatamente permitiu que a Terra escapasse desse destino até agora? Sorte, posição, tempo ou algo que ainda não compreendemos completamente? Essa resposta ainda está sendo buscada, e é exatamente isso que torna a astronomia tão fascinante quanto assustadora. Se você quer continuar explorando esses mistérios, entender os limites da vida e descobrir até onde o universo pode ir antes de se tornar totalmente hostil, continue acompanhando o canal, porque o próximo vídeo vai aprofundar ainda mais essa verdade desconfortável que quase ninguém tem coragem de encarar.